Um chamado pastoral, primeiramente, ele é reconhecido pela própria igreja, né? Não adianta uma pessoa achar que tem um chamado pastoral e essa confirmação não ganhar, não ser confirmada no coração da igreja, né? Diante disso, primeiro essa confirmação do chamado de Deus para a minha vida começou na vida dos irmãos, que chegavam para mim: olha, você tem um chamado, você tem que ir para um seminário e tal, mas na minha mente eu disse: não, eu quero ficar aqui mesmo no cantinho, servindo, o que precisar de mim eu vou dirigir o culto, eu vou pregar. Não passava mesmo na minha mente um seminário. Na verdade, biblicamente falando, muitos dos chamados que foram chamados por Deus tentaram fugir desses chamados. Moisés, por exemplo. Moisés, ao ser chamado, ele olhou primeiro para si mesmo. Mas, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Chame outro, chame a quem o Senhor tem que realmente chamar, não eu. Gideão foi uma outra pessoa que declarou: mas eu ser chamado, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre na tribo de Manassés. Jeremias: eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Então, da mesma forma que eles, eu também tentei fugir, vamos dizer assim, ao máximo. Interessante que eu me converti bem antes, por exemplo, do pastor Daniel Aquina. Pastor Daniel. Ele chegou muito depois de mim na igreja, mas a confirmação do coração dele veio rápido, né? De forma rápida. Ele foi para o seminário, eu fiquei muito feliz por ele. Depois, no tempo, Macílio, né? Também foi para o seminário maior, isso, no do Márcio. E eu tentei, enquanto eu pude resistir, eu resisti, né? Porque, mas chegou um momento em que Deus fez esse chamado pulsar de maneira muito forte mesmo no meu coração, ao ponto de eu não me ver mais, não enxergar a vida sem estar servindo ao Senhor no ministério pastoral. E para isso eu tive que abrir mão de planos pessoais. Eu já tinha traçado no papel toda a minha vida, os meus planos pessoais, profissionais. Eu tive que colocar tudo isso à margem para viver os planos de Deus para a minha vida. E finalmente aí cedi, e Deus foi afunilando aí as coisas até que eu cedi e o coração se quebrantou para seguir o chamado pastoral. Amém, pastor. Pastor, pegando esse mesmo trajetória de chamado pastoral assim, mas hoje, na sua visão, quais são os maiores entraves da vida pastoral, as maiores dificuldades que um pastor pode encontrar? Conversando com alguns pastores, né, alguns colegas de ministério, uma das coisas que é consenso, vamos dizer assim, que mais dói no coração de muitos pastores é a ingratidão, no sentido de a gente servir e muitas vezes aquela pessoa que você se doou, abençoou, estendeu a mão, e de repente lhe dá as costas, vamos dizer assim. Nesse sentido, a gente precisa sempre ter essa ideia de fazer, de servir sem esperar nada em troca. Porque quando você serve e espera algo em troca, quando essa reciprocidade não vem, você pode se frustrar. Então eu tenho aprendido de Deus de servir, de estender a mão, de abençoar. A Bíblia diz que devemos fazer tudo primeiro como faríamos para o Senhor, né, e não para homens. E isso tem sido assim algo maravilhoso na minha vida, para que eu continue fazendo bem a todos, independentemente de qualquer coisa, né, de servir. Em relação ao chamado pastoral, o escritor aos Hebreus, ele vai colocar que existem ovelhas que fazem o pastor pastorear alegre, feliz, e outras ovelhas que podem fazer um pastor exercer o pastorado gemendo ou sofrendo, vamos dizer assim. Mas Paulo vai dizer que devemos pastorear todo o rebanho que nos foi confiado. E todo o rebanho inclui as ovelhas que são fáceis de pastorear e as ovelhas que são desafiadoras. Porém, como pastor, nós temos que ter a maturidade
também no momento em que uma ovelha pensar diferente de nós, ou não concordar conosco, com a nossa opinião, um pastor maduro, ele não pode ver aquela ovelha como adversária, como rival, como inimiga, né? Nesse sentido. Tem que se conviver e é necessário, sim, que tenha posições divergentes. Tudo que é unânime é burro, como diz o ditado. E às vezes é nas diferenças que a gente encontra caminhos melhores. A Bíblia diz que na multidão de diferentes conselhos há sabedoria. Então, mas o pastorado em si é um desafio, é uma grande responsabilidade. Você tem diante de si um rebanho para conduzir. Eu lembro-me agora de Salomão, quando ele assume o trono, deixado por Davi, seu pai. E Salomão, ele poderia pedir muitas coisas a Deus. O Senhor aparece a ele em sonhos e diz: me pede o que você deseja. E ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele disse: Senhor, eu só peço uma coisa, sabedoria, para liderar, para pastorear, para comandar esse numeroso povo. E Deus então fala a Salomão: olha, como você não me pediu riquezas, nem vitória contra os inimigos, mas me pediu sabedoria, então eu vou lhe dar sabedoria, riqueza e vitória sobre os inimigos. Então, sabedoria para saber lidar com as pessoas, sabedoria para ser um pacificador na igreja. O pastor nunca deve jogar gasolina, né? Ou seja, ele deve pacificar, ele deve ser um bombeiro na igreja para apaziguar os ânimos. Ele deve ser um pacificador no sentido de quando uma ovelha estiver com diferença com outras, a Bíblia diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, de reconciliar vidas, para que venha reinar a paz na igreja. Deu o cajado também, né, pastor? O cajado, né? Ou seja, até nisso, até para o pastor repreender e falar, até nisso tem que ter sabedoria. Tem uma ovelha lá da Igreja Batista Vida, que ele estudou lá no Diante do Trono, e o pastor Márcio Baladão, algumas pessoas falaram para ele que até o pastor Márcio, aquela maneira mansa de ministrar e tal, e até na hora dele repreender alguém, mesmo ele tem essa sabedoria, né, de falar com a pessoa e a pessoa aceitar a repreensão e ainda agradecer. Ou seja, tudo isso é sabedoria que vem do alto, para que a pessoa possa conduzir bem o rebanho, ser bênção na vida do rebanho. E assim, o Senhor diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem, né, com ciência, com inteligência. E a minha oração constante tem sido essa: Senhor, faz de mim constantemente um pastor, né, segundo o teu coração, que possa ser sempre bênção na vida das pessoas e tocar, né, em outras vidas. Amém.